É fácil ter fé quando você está bem. Difícil quando você está passando uma prova. Difícil quando você está numa situação que ninguém pode te tirar, nem o médico, nem a sua família, nem o dinheiro que você tem. Mas você esqueceu que você tem um Deus. Que é Ele que supera a tua necessidade, Ele tem poder. Então você vai ver que Pedro estava ali sempre aprendendo. Mas certa feita Jesus falou que ele seria entregue. E que eles iriam se escandalizar no Senhor. Pedro pulou na frente e disse: não, Senhor, eu não. Ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar. Mas sobre ele havia uma promessa. Por isso que foi uma luta para você chegar onde você está. Foi uma peleja. Mas só que Deus, Ele é paciente. Ele presta, Ele presta de nós. O tempo dele, irmão, é certo. Na hora vai chegar, ainda que você não queira. Ainda que agora que você não quer, vai ter que querer. Porque agora você já está dentro e não tem como você sair. Então você vai ter que agora, Ele vai dizer: não, Senhor, eu estou pronto. Não está pronto. Tem gente que não está pronto. Mas ele acha que ele está pronto. Não está pronto. Aí o que acontece? Deus vai falar para ele: olha, Satanás pediu para você se andar. Coisa linda que você vai ver quando o diabo pediu, Deus deixou. Tem prova que a gente não quer passar, tem processo que a gente não quer viver, tem situações que a gente não quer, mas é o próprio Deus deixou. O diabo se apresenta logo no meio, dizendo: ele é fiel porque ele tem tudo. Tira o que ele tem. Tira o que ele tem, tirando o que tem. Você tem crente, irmão, que não pode tirar nada do que ele tem. Ele já se desvia logo no primeiro dia. Tira o que ele tem, mas só que a fé daquele homem não estava pegada às coisas dele. Não se apega a nada, não, nem a ninguém, não. Se apega com Deus. Porque na hora que o inimigo quiser tirar o teu trabalho, você não vai vir para cá gritando, se descarregando, desesperado, achando que o mundo acabou. Se apega com Deus, porque é Ele que não pode tirar de você a presença. Aleluia, Deus, é verdade, Jesus. Mas a presença tem que permanecer. Meu Deus. Alguém naquela hora deixou, para ter dito: não, o diabo não toca nele, vai lá, pode tocar. E foi lá que o diabo fez, começou a fazer a arrumaça. E mesmo ele vendo que Jó não derrubou, ele não se deu por vencido. Ele queria massacrar. Sabe por quê? Ele não queria ver Jó morrer. Ele queria ver Jó negar. Meu Deus. Morrer não tem graça, tem que negar. Você morrer com a fé que você tem, não tem graça pro diabo. O que tem graça para ele é ele te martirizar, te maltratar, te ferir. Já viu quando a pessoa é torturada para confessar algo que até ela não fez, ela até confessa para o pecador, coisa que ela nem fez. Porque, irmão, ele começa a te massacrar. É por isso que tem pessoa que está num processo e muitas das vezes ela está até calada, não quer nem abrir a boca, porque ela sabe o vento que ela está passando. Mas só que Deus está cuidando da tua vida. E o que Ele está fazendo na tua história é coisa grande. Então Deus permitiu o diabo se andar preto. Aí está Pedro na frente que estava abafando, quando ele passa, está ele sentado, alguém parece que ele vai dizer: não é o dele, vai dizer: eu não sou. E ele esqueceu do que ele havia falado para Jesus. Porque na hora do medo, irmão, você esquece tudo. Na hora do medo, você esquece a Bíblia, esquece o louvor, esquece a palavra, esquece a Bíblia, você esquece tudo. E estava Pedro ali. Quando ele falou: não conheço esse homem. Aí vai a segunda vez, vai a terceira, na terceira o galo canta. Pensa, você está aqui no mundo, daqui a pouco o galo canta lá fora. Todo mundo leva um susto. E quando o galo canta, era sinal de que Deus havia falado. Não era que ele escutou. Aleluia. Se o galo não canta, ele estava até hoje não perdido. Mas quando o galo cantou, aí Pedro teve que entender que Jesus havia falado. Aí o que aconteceu? Ele se desesperou, ele correu, porque ele achou que a chamada não era para ele. É na diversidade de Deus vai te provar. É quando parece que tudo está perdido. Ele vai mostrar para você que nem tudo é como você quer. Você aprende a viver o querer de Deus, a vontade dele, para você ficar na tua. Porque tem gente que vem só quando quer, só faz quando dá, e nunca quando Deus está pedindo. Eita Deus! Tem hora que você não vai querer levantar, Deus está falando: levanta. Tem lugar que você não vai querer ir, Deus vai falar: vai. Tem lugar que você vai dizer: Deus, eu não tenho nada para passar. E Deus vai lá e passa, porque quando chegar lá, eu vou te usar. Você vai vir moído, você vai vir peneirado, você vai vir massacrado. Mas o negócio é que você está vindo, porque quando você vem, o diabo já está preocupado dizendo: o que ele vai fazer lá? O que ele vai fazer não interessa ao diabo. Mas aquilo que Deus colocou no teu coração, faça e deixa Deus agir na tua vida. É um propósito, é uma chamada e você vai parar. É muito levante, é muita diversidade, é batalha, é peleja. Mas era Deus permitindo ele passar, tem coisa que Deus vai permitir. Porque se a gente não crescer, não amadurecer, não aprender, a gente vai ficar sempre dependendo de alguém. Tem hora que você tem que entender: é de Deus que você tem que viver na dependência. É do Senhor, porque a igreja não é nossa.
seja, mas nunca se coloca à frente de Deus. Por mais unção que você deixa, não vai garantir que eu vou lá e vai acontecer. Peça a Deus, Senhor, se eu não for comigo, já foi falado aqui, se o Senhor não for comigo, não faça nem eu sair desse lugar. Mesmo com a unção, uma chamada, com tudo que você tem, mas se Deus está falando, não vá. Mas tem gente que ele já se acha preparado para tudo, era o tal do Pedro. Mas ele teve que ver que as coisas não eram como ele queria. Então ele correu com medo da chamada, mas o Senhor foi atrás dele, porque o Senhor sabia que ele tinha uma obra grande sobre a vida dele, mas agora ele estava frustrado com tudo aquilo que aconteceu. O que ele fez? Voltou para a vida dele de antes. Voltou a pescar. E tem gente assim na igreja, aquele povo que saiu do Egito. É melhor a gente estar lá do que morrer aqui. Está sempre olhando para trás. Vamos parar com essa graça. Porque se você voltar, Deus vai te fazer você passar vergonha lá no bar. Lá no bar vai usar alguém para profetizar bem alto que tu é crente, que vergonha. Lá na rua, no ponto, vai gritar dentro do ônibus. Vai aquele homem do batismo no ônibus? Vai para você ver o que Deus vai fazer com você. Aí fica aí toda hora para voltar, vai pro carnaval, olha aí que Deus vai lá dentro do carnaval e te pega. Aí você vai voltar, vai lá para lá, que estiver dançando indo até o chão, alguém vai chegar e dizer, crente, ué que tá dançando aqui, Deus vai te pegar. Então ele pensou o quê? Então isso não é para mim. Aí ele entendeu que não era como ele pensava, não era como ele queria, é como Deus quer. E quando você ficar fazendo a sua vontade, você vai ficar dando volta. É quando você achar que é do teu jeito, você vai perder a batalha. Porque se a pessoa não falou com você, você fica com raiva. Se a pessoa hoje faz não citou o teu nome, tudo você leva para o lado emocional. Tudo você fica sentidinho. Ou você cresce, porque dentro de uma guerra não tem frescura. Que soldado é esse? Que toda hora quer parar, vai levar tiro no meio da guerra. Vai levar tiro, brinca no meio da guerra para tu ver. Você vai ser alvejado na primeira. Porque na hora que você falar, vou embora, vou desistir, aí você está embora sozinho. Aí aquilo que estava tudo focado na multidão, vai falar assim, nós vamos pegar um por um. Porque se um desistiu, daqui a pouco outro desiste, e aos poucos a gente vai matando. Porque sempre tem um se destacando, sempre tem um correndo, porque não quer enfrentar a batalha. Então no momento que tu entrou, agora não tem mais para onde você correr. Chamado é algo grande. Você vai dizer, mas eu não pedi para ser crente, e nem ele te obrigou. Quando ele te chamou, tu veio assim, iludido, o irmão marcha, o irmão prega, o irmão corre dentro da igreja, o irmão fala em língua, eu também quero. Eu lembro, quando eu cheguei na igreja, eu falei, Deus, eu quero para mim. Mas só que uma coisa que eu observava, por que eles pregavam chorando? Eu falei, meu Deus, o que eles passam? O que eles sentem? Se alguém chegava assim,